Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a realização desse evento. É super importante esses encontros, principalmente depois do período longo que a gente ficou isolado pós-pandemia. Agradecer ao anfitrião da festa, o André Joffre, presidente do FNBP, e também ao Almada, que é o CEO do Sicob, presidente do CIBP, né? E agradecer naturalmente pelo convite para eu participar desse evento, fazer esse pronunciamento e depois participar também de um debate. Bem, alguns pontos são muito importantes de serem destacados. Primeiro, gostaria de começar com o relacionamento que o regulador brasileiro, o Banco Central do Brasil, tem mantido com as cooperativas de crédito. E eu acho que tem duas palavras que caracterizam bem esse relacionamento que a gente tem tido com o segmento de cooperativas de crédito no Brasil: confiança e transparência, né? E, naturalmente, essa confiança e transparência traz uma proximidade no nosso relacionamento muito importante, o que tem contribuído muito para o desenvolvimento do setor. Mas, naturalmente, como supervisor, o Banco Central nunca se esquivou de atuar não só como regulador, mas como supervisor e, quando necessário, adotar algumas medidas mais fortes. Mas a relação tem sido extremamente positiva e frutífera para ambas as partes, né? E acredito que o próprio Banco Central, na nossa história de relação com o cooperativismo de crédito, tem sido um importante catalisador de importantes mudanças que ocorreram no segmento, de fortalecimento do segmento, né? Naturalmente, eu acho que um ponto mais que se destaca com mais veemência tem sido a questão da importância no aprimoramento da governança, e aí aqui, em algumas palestras que já foram apresentadas hoje, a questão da governança sempre aparece com muito destaque, né? E esse processo de fortalecimento da governança, que talvez tenha sido o principal movimento que o Banco Central fez junto ao cooperativismo de crédito nos últimos anos, levou a uma maior profissionalização, principalmente também, e é o grande foco que a gente tem agora, no âmbito dos conselhos, dos boards, dos sistemas e das cooperativas de crédito, né? Então, dito isso, o que a gente vê é uma evolução constante que tem ocorrido. Eu estou com minha apresentação, mas não está aparecendo aqui, né? Tá, ok. Bem, vou falar, depois eu disponibilizo, tinha alguns slides que a gente está preparando. Então, o que a gente tem observado nos últimos anos é uma expansão significativa do cooperativismo de crédito no Brasil. Hoje, a gente tem o setor como um todo, com uma total de ativos que representam 5% do sistema financeiro nacional. Naturalmente, não é nada, ainda é pequeno comparado com o que a gente viu da experiência, principalmente francesa, mas é uma evolução bem significativa, com aproximadamente 16 milhões de cooperados, que representam hoje 10% da população ativa. Na parte de concessão de crédito, algo em torno de 6% do total de créditos concedidos no âmbito do sistema financeiro brasileiro. Se a gente fizer um corte só para aqueles segmentos de crédito que o cooperativismo opera efetivamente, esse percentual chega para 12%, aproximadamente 12% do total do crédito concedido no sistema financeiro, e uma presença massiva em municípios atendidos, que vem crescendo gradualmente, né? Hoje, o cooperativismo de crédito, se a gente fosse colocar num ranking das instituições financeiras junto com o cooperativismo, ele seria hoje o 5º banco no sistema financeiro nacional, mas nitidamente numa trajetória bem clara de expansão forte. E olhando pela ótica do regulador supervisor, no caso o Banco Central, quais são as principais
características, os principais pontos de atenção que a gente tem em relação a todo esse desenvolvimento do cooperativismo. Primeiro, um processo de inclusão financeira. Indiscutivelmente, o cooperativismo no Brasil tem sido um indutor da inclusão financeira. O segundo ponto é o processo de interiorização das finanças, levando finanças para o interior do país. O Brasil tem um território muito amplo, muitas localidades com baixa assistência financeira, e o cooperativismo, principalmente em algumas regiões do Brasil, principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ele teve um papel e tem tido um papel muito grande de levar a questão financeira para essas cidades, para esses municípios. Não poderia destacar o papel importante que ele tem no financiamento de micro e pequenas empresas, e esse é um gap que ele vem preenchendo com muita competência, que no caso do sistema financeiro, do bancário propriamente dito, comercial, ele deixava esse gap e o cooperativismo de crédito preencheu isso com muita eficiência. O financiamento do agronegócio no Brasil, que tem sido bem destacado, e o Brasil é uma potência no agronegócio, em parte significativa de ser o Brasil uma potência é a presença do cooperativismo de crédito, mas também das cooperativas de produção. E, naturalmente, como já foi destacado aqui mais cedo, a resiliência que eles têm, que o cooperativismo de crédito tem, principalmente em períodos de crise. A gente passou pela crise do isolamento, da Covid em 2020, e o que a gente viu foi uma ação muito proativa desse segmento, dando apoio para o seu cooperado, dando apoio para a população, dando apoio para os municípios e ganhando espaço. Então, teve um papel importante contracíclico, e isso a gente viu nos números, em termos de expansão nesse período, mas viu também em termos de pesquisas qualitativas que foram feitas, que apontavam a importância do cooperativismo nesse período desafiador que nós passamos lá em 2020, 2021, e ele estava presente e dando todo o apoio. Falando um pouco de tópicos que são da extrema importância, eu queria destacar o papel do cooperativismo com a agenda de sustentabilidade, e aí fazer um recorte aqui antes. O Banco Central do Brasil ele é um precursor nessa agenda de sustentabilidade. A nossa primeira regulação sobre o assunto consistente, ela vem de 2014. A gente deu o pontapé inicial nessa regulação na ECO 2012, na Rio+20, em 2012. A gente já tinha algumas regulações bem pontuais, específicas, importantes, anteriores, mas em 2014 a gente fez uma regulação específica para os bancos e para as cooperativas de crédito olharem a questão da sustentabilidade, né? Naturalmente, o papel do regulador no Brasil, do Banco Central no Brasil, é o risco, principalmente. É uma visão muito prudencial de como questões sociais, ambientais e climáticas afetam o risco do segmento, né? Mas, naturalmente, ao impor isso às instituições, você tem, naturalmente, externalidades positivas para tantos os âmbitos. E aí que eu acho importante destacar, desde o início, a nossa atuação tem sido em várias frentes de sustentabilidade. O mundo todo avançou muito na questão dos riscos climáticos, mas desde o início o Banco Central olha também para a questão ambiental, e aí tem toda uma discussão na margem, nos fóruns de regulação internacional, de você avançar também para questões de biodiversidade. A gente já tem isso na nossa regulação desde 2014, que é o aspecto ambiental,
e também, na nossa regulação desde 2014, a questão social, que é um risco que muitas vezes é ignorado em outras jurisdições, mas desde 2014 a gente olha com muita atenção como tratar as questões sociais e como as questões sociais impactam o risco das instituições reguladas, no caso do cooperativismo de crédito, né? E, naturalmente, o segmento se engajou muito nessa agenda de sustentabilidade, inclusive indo muito além do que o regulador solicita, não só na questão de identificar e mitigar esses riscos que podem estar sujeitos, mas também adotando uma série de iniciativas locais, regionais e, inclusive, nacionais, de fortalecimento dessa agenda de sustentabilidade. Isso é muito importante no caso social, mas é muito importante também, principalmente no caso brasileiro, para o fomento, para o desenvolvimento e para a expansão do nosso agronegócio, né? E isso tem sido extremamente importante, esse engajamento do cooperativismo de crédito. Olhando para frente, nós temos alguns desafios para o setor, e a gente vem discutindo isso de forma regular, de como encarar esses desafios, né? Um primeiro desafio é o de construir a cooperação entre as cooperativas, promovendo ainda mais a complementariedade e a sinergia delas. Seria o desafio de evitar a replicação de estruturas, de avançar na intercooperação. Isso vai ser super importante para o segmento, para ganhar eficiência, para reduzir custos e para focar naquilo que realmente interessa. Ok? O segundo ponto que eu já destaquei, eu acho que tem sido um ponto de muito destaque nas falas aqui nesse evento, é reforçar a governança, né? Especialmente no processo de sucessão em cooperativas no Brasil singulares, né, que estão em alguns municípios, que algumas vezes tem a cara de um dono, de uma pessoa que foi naturalmente um expoente na construção daquela cooperativa, teve uma importância muito grande, mas você precisa trazer essa questão da governança de uma forma mais contundente e preparar também esse processo de sucessão. Não é fácil, mas dentro do sistema cooperativo a gente vê muito engajamento nessa agenda de fazer essa transformação de uma forma paulatina, gradual, mas contínua. E esse é um processo que tem sido feito. Então, é o reforço da governança, principalmente nos conselhos, nos boards, e com foco muito especial nesse processo de sucessão. Eu acho que outro ponto que foi colocado, que aqui no caso francês talvez já esteja num processo muito mais avançado, inclusive pela história que a França tem com o cooperativismo e com o cooperativismo de crédito, é o desafio de conquistar a principalidade como provedor de serviços financeiros do seu cooperado. E aqui destaco também, mais uma vez, a forma como o Banco Central foi catalisador desse movimento. Alguns anos atrás, a gente fez um estudo interno, né, do Banco Central, mostrando quanto que cada cooperado tem de relação com o sistema financeiro como todo, vis-à-vis com aquela cooperativa, ou com aquele segmento cooperativo dele, né? E a gente observou que essa relação ainda era pequena, em torno, eu não me lembro exatamente o número, em torno de uns 20%. Então, existe um espaço de aprofundar o relacionamento das cooperativas de crédito com o seu próprio cooperado, né? Que hoje, na média, consome um percentual pequeno ainda junto àquela cooperativa, vis-à-vis que ele consome junto ao sistema financeiro como um todo. Então, é um crescimento endógeno que pode ser feito e que há um espaço grande de conquista de mercado. E eu acho que a palavra, hoje em dia, dentro do sistema financeiro, pelo menos dentro do sistema financeiro nacional, tem sido isso, de conquistar a principalidade
no relacionamento. O setor financeiro no Brasil, nos últimos 10 anos, saiu de um setor muito concentrado, pouquíssimos grandes bancos detendo uma participação significativa. Houve um movimento muito grande do Banco Central de aumentar a competição, abrindo espaço para novas instituições entrarem no segmento, e também faz parte desse movimento o engajamento que a gente teve junto com as cooperativas de crédito, delas crescerem, se fortalecerem, né? E, hoje em dia, muitas instituições novas entraram, bancos digitais entraram, a própria cooperativa cresceu, mas agora também vem uma discussão de consolidação em termos da relação com o seu cliente, no caso, com o seu cooperado. E aí vem essa palavra principalidade, que eu acho que é uma palavra que está na cabeça de toda instituição, toda cooperativa de crédito hoje. Como aumentar a principalidade, como aumentar o relacionamento, aprofundar o relacionamento com o seu cooperado. E um outro ponto que é extremamente importante para a gente é um processo de continuar a adaptação a esse movimento de digitalização da relação e de produtos e serviços, né, que tem crescido muito no Brasil e também tem sido um ponto de fomento do Banco Central para todo o sistema financeiro, e as cooperativas têm respondido com muita competência nesse movimento, mas sem perder, naturalmente, a sua essência, que é a relação com as pessoas, né? Então, esse é um desafio que a gente vê, e isso tem sido discutido também com o segmento, de como fomentar esse movimento, esse processo de digitalização, que não tem volta e tem sido muito importante em termos de fazer um aprofundamento do processo de inclusão financeira, mas tem sempre essa característica do cooperativismo, da relação com as pessoas, que, naturalmente, quando se trata de banco comercial, isso não é tão presente. E essa essência é fundamental, inclusive para fomentar, para fortalecer a cultura do cooperativismo, né? Um outro desafio que a gente coloca também para o segmento é de ampliar a abrangência nas regiões brasileiras. O cooperativismo, até fruto de uma cultura europeia que migrou para o Brasil, para a região sudeste, para a região sul do país, ele é muito forte nessas duas regiões, tem crescido bastante no centro-oeste, cresceu também nas outras regiões do norte e nordeste, mas a gente vê um espaço enorme de maior ampliação do cooperativismo, principalmente no norte e no nordeste do nosso país. Então, são esses os desafios que a gente coloca para o segmento, e isso tem sido ponto constante, esses desafios constantes de discussão com todo o segmento. Eu acho que tem sido endereçado de forma muito competente pelo segmento. Enfim, são esses os pontos que eu gostaria de colocar nessa minha intervenção inicial. Novamente, parabenizo a realização desse evento, agradeço o convite de participar. Quando o Almada fez o convite, há alguns meses atrás, a gente logo sinalizou positivamente. Foi um desafio chegar aqui. Eu sou membro do Comitê de Política Monetária, a gente teve reunião na quarta-feira, então só consegui chegar realmente ontem à noite aqui, mas consideramos lá dentro do Banco Central, toda a diretoria, é importante a gente estar representando e ajudando essa discussão, esse desenvolvimento junto às instituições que operam no Brasil. Muito obrigado.